Estou aqui com minha esposa, Fernanda. Está aqui com um bebezinho também de 3 meses na barriga. Eu costumo dizer, ela está grávida há 3 meses e eu estou grávido há 5 anos, irmãos. Mas um dia a gente consegue, né? Botar para fora esse bebê. Temos 2 filhas, temos 2 princesas também, a Ana e a Rebeca, uma de 10 anos e outra de 6. Fui chamado pelo Senhor em um ambiente como esse, fui tocado, eu tive uma experiência marcante quando eu tinha 17, 18 anos, quando uma dupla de missionários passaram pela minha igreja, uma igreja batista missionária lá de Feira de Santana, e uma dupla de americanos passou por lá, só que quando eles foram embora, eles deixaram algo dentro de mim. E eu pretendo nessa noite sair daqui e deixar algo dentro de vocês. Amém? Fui marcado pelas nações logo cedo, quando entreguei minha vida para o Senhor e comecei a entender sobre o chamado, sobre o propósito. E eu lembro que já em 2010, 2011, eu tinha um computador de trabalho, eu tinha uma bandeira, eu tinha um mapa mundi. Eu falei com o pastor Robson, tem tanto mapa mundi aqui, é o mapa do mundo, e é muito legal isso. Eu tinha um mapa do mundo com as 50 nações mais perseguidas naquela época. Até hoje, a missão Portas Abertas, ela faz uma lista com as 50 nações mais perseguidas, onde o evangelho é difícil de entrar. E eu tinha esse mapa com essas 50 nações, e eu constantemente abria aquele computador, e eu orava pelas nações, e eu falava, Senhor, me leva para as nações, me leva para as nações. Até que certa vez, um pastor de jovem da igreja que eu fazia parte, ele olhou para mim e falou assim, cara, você ama tanto as nações, que você precisa ir para o Cristo para as Nações, um seminário em Dallas. Eu falei, por quê? Porque lá se fala muito de nações, e eu tenho certeza que se você for para lá, Deus vai te dar uma nação. E eu agarrei aquilo, irmãos, eu fiquei com aquilo, isso foi em 2011, em 2011 eu mandei uma aplicação para o Cristo para as Nações em Dallas, Christ for the Nations. E em 2014, eu fui recebido naquela escola. Eu ganhei uma bolsa, Deus abriu uma porta, fez um milagre. Você crê em milagres, irmãos? Deus me levou, juntamente com a minha esposa, e já tinha uma filha mais velha, e chegamos em Dallas. E quando eu cheguei lá, eu só tinha um objetivo naquela cidade, naquela escola. Qual era o meu objetivo? Receber uma nação. E eu cheguei naquele ambiente, eu me sinto um pouco, eu lembro um pouco do CFNI, do Cristo para as Nações, porque existiam festas como essa. Eu estava compartilhando com os pastores que no ano em que eu estudei lá, houve uma festa de nações e existiam 63 nações representadas naquela escola. O que é que significa isso? Significa povos de 63 nações diferentes. Cada um ia com a sua roupa característica, da sua nação característica. Eu estou vendo aqui um pessoal bem caracterizado, e cada um ia, e eram 63 nações. Naquele ano, por volta, acredito que em 2015, a nação brasileira era a maior nação de estudantes naquela escola. E nós orávamos pelo Brasil, e naquela época, 2015, já se falava que o Brasil seria um dos maiores enviadores de missionários. E Deus me deu uma nação. Em 2015, Deus me deu uma nação chamada Brasil. E eu passei mais alguns anos orando em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, orando para que o Senhor nos enviasse de volta. E aconteceu em 2019, fomos recebidos por uma igreja em Vitória da Conquista, fizemos uma missão lá durante um ano, fomos recebidos como missionários naquela cidade, naquela congregação, e agora nós estamos em Feira de Santana por 2 anos, orando ao Senhor, fazendo o envio de Deus, tocando algumas pessoas, despertando corações por esse propósito, amém? E foi por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, eu creio, e eu tenho uma mensagem que eu tenho certeza nasce no coração de Deus para eu trazer para essa família preciosa nessa noite, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1.
Que legal, vai ter a projeção aqui, né? Então, alguns versículos eu vou estar lendo aqui, mas outros eu vou estar lendo na projeção com vocês, tá bom, irmãos? Então, eu queria começar trazendo essa reflexão. Neemias capítulo 1, no verso 2 em diante, diz assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio, acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Queridos, eu quero começar essa reflexão baseada aqui em Neemias. A mensagem que eu trago no meu coração, que eu tenho ministrado em feira, na minha congregação lá, Comunidade Esperança, na Fraga Maia, no norte da cidade de Feira. A mensagem que eu tenho ministrado nesses dias, que Deus tem gritado dentro de nós você é a resposta. E eu venho aqui nessa noite, enviado por Deus, para dizer para você, família da Batista Jardim das Margaridas, você é a resposta. Você precisa entender que você é uma resposta. Neemias, ele estava habitando distante do seu povo, ele estava no palácio de Suzã. Se você for ver aqui no verso 1, ele vai dizer que ele estava na fortaleza de Suzã, que é isso, na capital do Império Medo-Persa. Havia um grande palácio, e Neemias, judeu, israelita, descendente do seu povo que estava cativo na Babilônia, o povo de Israel permaneceu 70 anos cativo na Babilônia. E nesse intermédio de cativeiro, houveram filhos e netos que nasceram no cativeiro. E depois que a Babilônia ela foi destruída pelo Império Medo-Persa, Neemias está no palácio servindo o rei. Neemias estava no conforto de um palácio, comendo da comida do rei, bebendo da bebida do rei. Mas ele decidiu fazer uma pergunta despretensiosa. Você já reparou que às vezes nós fazemos pergunta para as pessoas sem nem sequer desejar a resposta? É normal, faz parte da nossa natureza. Às vezes, por educação, nós estamos passando na rua e perguntamos: oi, tudo bom? Como vai? E o que a pessoa responde? Oi, tudo bem? Como vai? Você pergunta como vai e ela responde como vai. E no final os dois saem, cada um em sua direção, e ninguém sabe como é que ele está. Acontece isso com você ou só comigo? Faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes nós perguntamos algo à pessoa, mas nós não perguntamos porque desejamos a resposta. Perguntamos por educação. E talvez Neemias, ele perguntou para Anani por educação, ou talvez não, mas ele decidiu fazer uma pergunta. Eu quero te dizer, se hoje você decidir fazer uma pergunta, e se hoje você decidir ouvir uma resposta, Deus vai transformar a sua vida. Porque uma simples pergunta mudou toda a história de Neemias. Ele perguntou: como vão os meus irmãos, os judeus que escaparam do exílio? Talvez ele tivesse apenas perguntando por perguntar, mas aquele que ouviu o Anani, ele não respondeu por responder, ele disse a verdade, e ele trouxe o relatório exato, real. Eles encontram-se em grande aflição, em grande opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e todas as suas portas estão queimadas a fogo. Quando ele ouve o relato real de uma situação existente, real, ele se senta, chora, lamenta e jejua. O que você tem feito perante os gritos daqueles que estão perecendo ao nosso redor? Qual tem sido a tua reação ao ouvir os relatos daqueles que estão em aflição e em grande opróbrio? Muitas vezes nós ligamos a televisão, somos consumidos pelo grande mal da sociedade, não é verdade? E às vezes nós nos acostumamos com a tragédia, com a miséria.
Mas eu quero te dizer nessa noite, você é a resposta. Você é a resposta para aqueles que estão em grande aflição, para aqueles que estão nos opróbrios da vida. Que você nessa noite entenda que é necessário sentar e chorar, lamentar, jejuar ao Deus dos céus. Neemias, ele não se conteve. Aquele relato mexeu tanto com as suas entranhas, que Neemias, ele saiu do palácio real e foi. Que nessa noite, o Espírito de Deus venha mexer com as suas entranhas, que venha te tirar dessa zona de conforto e te venha levar, te conduzir para o ID. Amém? Glória a Deus. É sobre isso que eu vim falar nessa noite. Você é a resposta. Queridos, em João, capítulo 14, verso 12, eu vou ler aqui na NVT, na nova versão traduzida, diz assim: Jesus disse, em verdade te digo, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e ainda maiores do que estas. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Eu quero te dizer, Jesus, ele subiu ao Pai, e ele foi interpelado pelos seus discípulos, quando ele subia ao Pai, quando ele falava acerca da morte e da ressurreição, os discípulos não queriam que ele os deixasse, mas Jesus falou: se eu não for ao Pai, eu não enviarei o outro Consolador. Eu gosto muito dessa expressão, o outro significa totalmente semelhante a mim. Jesus subiu ao Pai e enviou outro Consolador, o Espírito de Deus. E porque o Espírito de Deus, ele vem sobre a tua vida, ele vem sobre a igreja, ele vem para que nós venhamos fazer as mesmas obras que Jesus fez, ou até obras maiores. Eu quero te dizer que Deus tem levantado pessoas nesses dias, nessa geração, com um propósito, o propósito de influenciar, de transformar, de ser a diferença. Deus tem levantado pessoas nesses dias para serem a resposta nessa geração. Você pode levantar a sua mão e falar assim: eu sou a resposta para essa geração. Amém? Você precisa entender que você, quando decidir ser a resposta, você vai mudar a realidade que está ao seu redor. Quando você decidir ser a resposta, você será o agente do avivamento, que tanto já foi anunciado aqui, que tanto nós temos orado por esses dias. Tudo vai acontecer quando apenas um se levanta, entende, percebe e é tocado por essa aflição e por esse opróbrio. Amém? Eu costumo dizer, baseado em 2 textos que eu vou ler, que aquele que decide ser a resposta, ele se torna um perturbador. Essa palavra é meio estranha. Toda vez quando nós associamos uma criança pimenta que sobe pelas paredes e que derruba a casa toda, nós dizemos: essa criança é muito perturbada. Olha que perturbação. Muitas vezes nós associamos isso com um lado negativo. Mas eu quero te dizer, na Bíblia, algumas pessoas, elas foram chamadas perturbadores. Aqueles que decidem ser a resposta para essa geração, eles são tidos como perturbadores. Isso aconteceu com Elias. Em 1º livro de Reis, capítulo 18, conta a história, nos dias do rei Acabe. Acabe trouxe uma grande apostasia para Israel. Acabe decidiu casar com a princesa, a sacerdotisa de Baal. E ela veio para Israel juntamente com os seus profetas de Baal e os seus outros profetas que introduziram a idolatria e o culto a Baal nos seus dias. E aquele grande caos foi instalado na nação de Israel. E Elias se levanta, e a Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem, ser humano normal como eu e você. Mas Elias foi um perturbador dos seus dias. Elias viu toda aquela situação que o governo, o reino de Israel vivia, e ele decidiu ser a resposta. Nos dias de Elias houve uma grande seca, 3 anos de fome. E quando Elias se apresenta ao rei Acabe
1 Reis, capítulo 18, verso 16. Coloca aqui para a gente ler junto. 18, verso 16 e 17. Diz assim o 16: Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar com Elias. No verso 17 diz assim: Quando Acabe viu e disse: É você mesmo, perturbador de Israel. É você, perturbador. Eu quero te dizer, você precisa se levantar como um perturbador do Jardim das Margaridas. Você precisa se levantar como um perturbador do Lauro de Freitas, de Salvador, da Bahia. Você é a resposta. E que ideia é essa de perturbador? Eu vejo também em Atos 17, quando Paulo e Silas, eles estavam na prisão. No capítulo 16 fala que Paulo e Silas, eles estavam presos na prisão, alta madrugada, e eles estavam lá presos por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho. E o que acontece? Alta madrugada eles estão presos. O que eles fizeram? Eles estavam adorando a Deus. Dois perturbadores presos adorando a Deus. O que acontece? A perturbação vem e destrói a prisão. O carcereiro se converte, o avivamento chega, a família dele é salva. Cadê os perturbadores que vão adorar o Senhor no meio do caos? Que vão trazer um rebuliço na sua casa, na sua rua, onde quer que o Senhor está te plantando. Depois que Paulo e Silas saem daquela cidade, daquela prisão, no capítulo 17 ele chega em Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, sabe o que acontece? Coloca o verso 6, por favor, varão de Deus. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jasson e alguns outros irmãos e levaram diante do conselho e gritaram: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. A fama dos perturbadores, elas chegam, alcança a distância. Paulo e Silas chegam em Tessalônica. E quando ele chega em Tessalônica, como costume de Paulo naqueles dias, a primeira coisa que ele vai fazer é pregar para os judeus. Ele vai para a sinagoga e ele prega Jesus para os judeus. Ele prega dizendo que Jesus, que tinha sido morto como profeta ou como perturbador dos seus dias, não era apenas um perturbador qualquer, era o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir. Mas aqueles rabinos, eles não conseguem entender essa mensagem. Aí Paulo deixa a sinagoga e começa a pregar para os gentios. E aí Paulo encontra um homem chamado Jasson. Esse homem se converte, abre as portas da sua casa e começa um culto, uma reunião na casa desse homem. E uma perturbação chega em Tessalônica. Eu quero te dizer, você é a resposta para aqueles que estão vivendo no opróbrio e na aflição desses dias. E quando você decidir se levantar e ser a resposta, eu quero te dizer, isso vai incomodar alguns. Isso vai trazer uma perturbação. A comparação que eu uso, o exemplo que eu uso, irmãos, é como aquela criança ou aquela esposa, marido, que está num alto sono, 3 horas da manhã, e você chega em casa e a casa está toda apagada. Você já dormiu num quarto onde você abre o olho e você não sabe se o seu olho está aberto ou fechado? Aquele breu completo, e você está com o olho aberto e pensa assim, será que eu estou com o olho aberto ou fechado? Porque tamanho é o breu, tamanho é a escuridão. E no meio dessa escuridão, chega teu marido, tua esposa, e bate a mão naquela luz, e aquela luz ilumina todo aquele quarto, e te perturba de um sono profundo. Eu quero te dizer, você é a resposta. E eu venho como um perturbador para te despertar de um sono profundo. Igreja Batista, Jardim das Margaridas. Acordem. Sejam despertados do conforto e de um sono profundo. Que a luz venha brilhar, que venha perturbar o teu sono. Que você venha acender no meio da escuridão e perturbar aqueles que dormem profundamente no seu pecado. Vocês estão entendendo? Vocês entendem a mensagem que eu trago nessa noite? Você é a resposta.
Não importa onde você tem sido plantado, você é a resposta na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no seu bairro. Você é a resposta. Amém? Amém. Queridos, uma coisa que me impressiona nesses dias é que esse ano é um ano de censo, certo? Quem aqui já teve o censo na sua casa? Você já passou? Esse ano é um ano do censo. E esse ano nós teremos uma estimativa. Esse ano nós teremos uma estimativa de 40% da população brasileira como evangélico. Às vezes eu me pergunto, será que isso é positivo ou será que isso não é positivo? Eu lembro quando eu era novo convertido, no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o censo, eu tenho um dado aqui do censo passado. O censo passado foi em 2010. O censo de 2010 comprovou que 22% da população brasileira já era evangélica. 2010. No ano 2000, o ano que eu me levantei como crente, era uma vergonha para mim ser crente. Um jovem nos anos 2000 carregar uma Bíblia era sinal de zombaria. E eu lembro quantas vezes eu passei para a igreja com a Bíblia pequena, escondida debaixo do meu braço, porque eu tinha vergonha dos meus irmãos, dos meus amigos, que jogavam bola comigo, que iam para a balada comigo. E quando eu passava, e eles não viam a Bíblia, mas viam a roupa, que era diferente, e eles gritavam lá, vai, Zé Bíblia, ei, escondeu a Bíblia hoje, ó crente. Isso nos anos 2000. Em 2010, com 22% da população convertida, se tornou legal ser evangélico. Eu lembro, alguns artistas começaram a se converter, criou um ambiente legal, as igrejas começaram a ficar diferente, as pessoas começaram a entender que o evangelho é uma coisa inteligente, e as pessoas estudam. As pessoas antigamente pensavam, né, pastor, que todo aquele que carregava a Bíblia era um Zé burro. Mas eles depois começaram a entender. Olha, que legal. Então me assusta um pouco, porque 40% da população é estimativa para este ano. Mas será que a gente tem sido diferença? Será que esses evangélicos têm sido a resposta? Têm sido realmente perturbadores dessa zona de conforto? Eu tenho um receio de nos tornarmos os católicos de antigamente. Antigamente, quando nós perguntávamos qual era a sua religião, sou católico, não sou praticante. Eu tenho visto muitos evangélicos não praticantes nesses dias. Eu tenho visto que se tornou um ritual ir para o culto, não ler a Bíblia. Recentemente, estava falando com um jovem, e nós estávamos pregando sobre isso, incentivando a igreja a ler a Bíblia. E nós falávamos, existem pessoas que estão há 10 anos na igreja e nunca leram a Bíblia toda. E aí na última semana, na quinta-feira, nós temos grupos menores nas casas. Um chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho 10 anos de igreja, eu nunca li a Bíblia toda. Estamos nos tornando religiosos. Isso me incomoda, isso me assusta. Você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para ser um perturbador dessa geração, para ser a resposta desses dias. Decida exercer uma influência no campo do qual o Senhor está te plantando. Muitas vezes, quando falamos de nações, de missões, nós pensamos que é pegar uma mochila, comprar uma passagem e ir para um novo país. Eu quero te dizer, a nação que Deus te deu é o teu bairro. A primeira missão que Deus te confia é a tua praça, é o teu vizinho. A primeira missão que você precisa entender, que você precisa influenciar, que você não pode se calar, é a nação que está do lado da tua casa. E à medida que você começa a pregar, a influenciar, a ser resposta, Deus começa a aquecer algo diferente no teu coração e te impulsionar para as nações. Mas nem todos são chamados para as nações. Você foi chamado para o ID, independente se esse ID é nas nações ou do lado da tua casa. Amém? Eu queria falar sobre 3 coisas
que marcam aqueles que entendem sobre a resposta, sobre a influência. A primeira coisa, queridos, você precisa entender: você é filho de Deus. Você não é um crente, você não é um evangélico, você não é um protestante, você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, do 15 em diante diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravos, que os torne medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. No verso 16 diz assim: pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Queridos, esse texto é tão profundo, eu poderia passar talvez 2 horas aqui só falando sobre esse texto, falar do espírito de medo, da escravidão, falar sobre herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Quão profundo é esse texto, mas eu quero me deter somente a esse relato. Você recebeu o Espírito do Senhor Deus, e esse Espírito do Senhor Deus testifica dentro de você que você é filho dele. Você é filho de Deus. Mas aqui fala que nós somos filhos por adoção. Se nós somos filhos por adoção, significa que nós temos um pai legítimo. O nosso pai legítimo se chama Satanás, chama o diabo. Somos filhos por adoção, mas carregamos nas entranhas, carregamos em nosso DNA o desejo pelo pecado, pelo mal, a raiz que veio desde Adão. Somos filhos por adoção por meio do Espírito Santo, mas nós temos uma legalidade que nos conduz aos desejos da carne. Olha o que diz João capítulo 8, verso 42, 43 e 44. Coloca aqui, por favor, Fel. João 8, 42. Olha o que Jesus diz. Jesus lhe disse: se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Verso 44. Pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Somos filhos por adoção. Você é filho por adoção. Mas muitas vezes nós nos lembramos da nossa origem e vivemos segundo o nosso pai, o diabo. O Senhor deseja cortar esse laço nessa noite. O Senhor deseja arrancar esse cordão umbilical, esse contato. Você é filho de Deus, e o Espírito de Deus precisa testificar dentro do teu coração, dentro do teu interior, que você é filho de Deus, que você não pode mais viver segundo o engano, segundo a mentira, segundo a carne. Outro texto, 1 João capítulo 3, verso 8, o apóstolo João agora fala sobre isso. Filhos do diabo, mas quando continua a pecar, mostra que pertence a quem? Ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Eu quero te dizer, para isso se manifestou Jesus Cristo, para cortar esse vínculo que você tem com as trevas, para te enviar o Espírito, para que você não viva mais no pecado. Querido, se você inclina a sua vida para a carne, para os desejos dessa vida, você está negando a paternidade de Deus e assumindo a paternidade do diabo. Se você insiste em viver segundo os prazeres desta vida,
você está assumindo quem é o teu pai. É duro. É dura essa mensagem. Eu conheço algumas pessoas, lá em feira, aqui não vai ter não. Eu conheço algumas pessoas que elas costumam dizer assim: se Deus quisesse que eu não pecasse, Ele não me dava essa vontade. Deus, liberta-me, que eu nunca mais venha pensar desse jeito. Queridos, você carrega dentro da sua alma, existe um tripé na alma. A alma, o ser humano, ele é dividido em corpo, alma e espírito. Alguns acreditam que a alma e o espírito estão juntos. Mas a sua alma, ela possui 3 coisas: a mente, a vontade e os desejos, as emoções. Mente, emoções, sentimentos e a vontade. Eu quero te dizer que Deus, na sua onipotência, na sua grande força, Ele jamais age na sua vontade. Deus, Ele não age na sua vontade, no seu querer. Sabe por quê? Porque Ele te deu o livre arbítrio. A sua vontade pertence a você, mas Ele te deu o Espírito Santo, que produz dentro de você o domínio próprio. E se você decidir se relacionar com Ele, em oração, em palavra, em jejum, e exercer o domínio próprio, colocando a tua mente e as tuas emoções, e sujeitando a tua vontade à vontade da palavra e à vontade de Deus, você vai vencer o pecado. Mas se você ficar esperando um dia a tua vontade de não pecar chegar, eu quero te dizer, você vai para o inferno. Você vai morrer como um filho do diabo. E essa vontade vai te conduzir à morte eterna, à separação de Deus. Para finalizar aqui a ideia de filho, eu quero ler Romanos 8, verso 13 e 14. Eu li o 15 ao 17, agora vamos ler um pouquinho antes. Romanos 8, 13 e o 14. Diz assim, ó: porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Fala da carne. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não viva segundo a sua concupiscência, os seus desejos. Amém? Você é filho de Deus. Você precisa entender que isso é uma diferença. O filho de Deus, ele pensa como o pai. Ele fala como o pai. Ele age como o pai. Quem é o teu pai? Não olhe para a natureza carnal, pecaminosa, herdada por Adão. Não, olhe para o teu pai celestial. Pense como o pai celestial. Fale como o pai celestial. Viva como o pai. Um grande exemplo que eu gosto muito, Daniel capítulo 3, fala de 3 homens especiais: Sedraque, Mesaque e Abidnego. O livro de Daniel fala dos 70 anos que eles permaneceram, que a nação de Israel permaneceu no cativeiro. Na verdade, a nação de Judá permaneceu em cativeiro. 70 anos eles foram cativos ali. E antes, lá no início daquela prisão, Babilônia, com Nabucodonosor, ele leva os príncipes, os melhores, a nobreza de Judá para Babilônia. E o que Nabucodonosor, o império babilônico, faz? Eles tentam camuflar aqueles homens, mudando os seus pensamentos, mudando os seus costumes, mudando a sua cultura, para que eles se sentissem como babilônicos. E isso você vai ver no início do capítulo 1 e 2 de Daniel, quando Daniel, ele deseja no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele deseja no seu coração, ainda que mudasse as suas roupas, ainda que mudasse os seus nomes, ainda que mudasse a sua cultura, o seu costume, eles queriam permanecer incontamináveis no seu interior. Muitas vezes você pode ser enquadrado numa situação de vida onde tudo que é externo mude.
Você tem a aparência de filho das trevas. Você pode até pensar como filho das trevas, mas você precisa dentro do seu coração entender que você é filho de Deus. Muitas vezes nós julgamos, olhamos. Recentemente se converteu um jovem lá na nossa igreja. Ele é tatuador, casado com uma jovem que coloca piercing, body piercing. E ele tem um estúdio maneiro na cidade. E ele fumava muita maconha, ele tocava muita música, ele chegou com cabelão, todo tatuado. Quando você olha ele assim, você realmente olha e você julga, é um filho do diabo. Ele tem todo o traço, tem todo o jeito, parece. Mas ele entendeu que ele é filho de Deus. E que ele não precisa mudar o exterior, ele precisa mudar o interior. E ele precisa passar por esse processo de transformação de mente. Amém? Vocês estão me entendendo? Sedraque, Mesaque e Abednego, esses nomes não são os nomes originais dele, são nomes postos pela Babilônia. Esses 3 homens, eles tiveram o seu nome mudado, as suas roupas, os seus costumes, a sua cultura. Mas certa vez, quando tocou uma música e toda a nação se curvou diante da estátua, eles não se curvaram. Eles pensavam como o pai, eles falavam como o pai, eles agiam como o pai. Não importa onde você tem sido plantado, não esqueça, você é filho de Deus. Ainda que você olhe no espelho e você não consiga ver com seus olhos, porque a carcaça está toda destruída, eu quero te dizer, você é filho de Deus. Decida se levantar e não viver mais segundo o pecado, segundo a tua vontade, segundo a carne, mas viver segundo o Espírito de Deus. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para aqueles que entendem que são a resposta. Primeira, você é filho de Deus. Segundo, você precisa entender que você foi chamado por Deus. Às vezes nós nos sustentamos em um versículo que entendemos errado. Tem um versículo, não vou lembrar a referência, mas diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E muitas vezes nós pensamos, ok, tudo bem, eu fui chamado, eu estou na igreja, estou aqui sentado, olha que ambiente legal, mas eu não fui um escolhido. Você está entendendo errado esse versículo. Na tradução ficou, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas na verdade, no original, o que é que significa? A essência desse versículo significa, muitos são chamados, mas poucos são aqueles que escolhem. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que respondem. Deus, Ele colocou um chamado dentro de você. Deus, Ele te escolheu. A Bíblia fala isso. Em João 15 diz, não foi você que me escolheu, mas eu que te escolhi. O Senhor te escolheu. E o Senhor te escolheu para que você seja a resposta. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, verso 19, coloca por favor, guerreiro. 8, 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Deus te escolheu, Deus te chamou, e há uma grande expectativa dos filhos de Deus, da criação. Há uma grande expectativa da criação para que você seja revelado, para que você se levante e decida ser a resposta nesses dias. É como Davi e Golias. Davi estava escondido atrás das malhadas. E certa vez ele foi ao campo de batalha. E quando Davi chega no campo de batalha, o que acontece? Ele vê um Golias, um gigante, que estava afrontando todo o exército de Israel. Quando Davi viu aquilo, ele entendeu, eu preciso ser a resposta. Eu preciso ser a solução para esse problema. Existe um problema, eu preciso responder. Eu sou chamado, eu vou me manifestar. Eu quero te dizer, a criação de Deus anseia com uma grande expectativa a tua manifestação. E como é que Davi agiu? Davi usou o que ele tinha. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras. Davi usou o que ele tinha. Davi se lembrou das suas experiências. Queridos, eu quero te dizer, Deus não te escolhe
pelaquilo que você fez ou sabe fazer. Deus te escolhe pelo que você é. Deus te escolhe porque Ele é o teu Pai. Ele te escolhe porque Ele olha e vê, você é meu filho amado, eu te quero, eu te escolho. Filho por adoção, irmãos. Você entende o que é filho por adoção? O filho legítimo está na barriga, ok, nasceu, é meu filho. Mas adoção não. Ele foi, te encontrou, te escolheu, Ele desejou você. Ele não te escolhe pelo que você faz, mas pelo que você é. Quais são os talentos que você tem nas suas mãos? Davi tinha uma funda e 5 pedrinhas. O que é que você tem nas suas mãos? Você vai ser a resposta com isso que está nas suas mãos hoje. Quais são as suas experiências? Davi foi para o combate, lembrando que um dia ele tinha matado o urso e o leão. Quais são as suas experiências? Você tem tido experiências com Deus? Você lembra de um testemunho? Você teve uma resposta de oração? Você é a resposta. Amém? Você tem um chamado. E a terceira coisa, para finalizar: não se conforme com aquilo que é errado. Muitas vezes, nós olhamos as circunstâncias, nos acostumamos com o crime, com a violência, nos acostumamos com a prostituição, nos acostumamos com a idolatria. Eu quero te dizer, não se conforme com o que é errado. Antes, transforme. É necessário ser transformada. A sua resposta no meio dessa geração vai transformar aquilo que está errado. Romanos capítulo 12, no verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo e Silas, eles chegam em Tessalônica, eles causam uma grande perturbação naqueles dias. Os líderes dos seus dias dizem: aqueles homens que perturbaram o mundo todo, chegaram até nós. Eles prendem Jasson, que abriu a porta para a pregação do Evangelho. Paulo e Silas vão embora. Anos depois, Paulo escreve uma carta para a igreja de Tessalônica. E eu quero finalizar com esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Olha o que Paulo escreve para essa igreja. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida por todo lugar. Não precisamos nem sequer mencioná-la. Uma simples perturbação de 2 homens em uma cidade grega, totalmente entregue à idolatria e à promiscuidade, alcançou diversas outras nações, porque alguém decidiu ser a resposta naquele lugar. A transformação que o mundo precisa está em você. O que você faz hoje vai deixar um legado amanhã. Conversando com o pastor Robson, ele conta dessa história da igreja, 20 anos quase, 17 anos de igreja. Que coisa incrível. A resposta dele tem deixado esse legado. Eu quero te dizer, é necessário que você se levante nesse tempo. Você precisa se posicionar. Amém? Que o Espírito de Deus, eu oro para que o Espírito de Deus traga um incômodo dentro do teu coração e te tire de uma zona de conforto. Amém? Talvez você passou a sua vida inteira para chegar nesse lugar, nessa zona de conforto. Eu quero te dizer, Deus quer te tirar daí. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Posso orar pelo pessoal, pastor? Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Ô Espírito Santo de Deus,
Tu que estás aqui nesse lugar, nesta hora, eu te peço em nome de Jesus, marca os nossos corações. Levanta uma geração de homens e mulheres, de jovens, de crianças, que não se intimidam diante da acusação do mundo, mas que se levanta como resposta. Coloca a tua mão no teu coração agora, nessa hora. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito gere em nós ousadia, coragem, fé, alinhamento com os céus. O tema desse seminário, desse congresso é que venha o teu reino. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui entre os homens, como ela é feita no céu. A vontade do Senhor no céu é que todos se convertam, mas como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se eles não foram enviados? Senhor, que o teu Espírito venha despertar o nosso coração nessa hora. Oh, você é a resposta. Uma pequena ação de um perturbador transforma gerações. Que você se levante nessa noite, como Elias se levantou nos dias de Acabe, como Paulo e Silas se levantou em Tessalônica. Que você se levante nessa noite entendendo a sua identidade de filho. Oh, onde estão os Neemias dessa geração? Aqueles que ouvirão os relatos dos perseguidos, aqueles que ouvirão o clamor dos necessitados e não se contentarão em permanecer no palácio. Espírito de Deus, sopra sobre nós nessa noite, sopra sobre essa congregação, sobre a tua noiva, sobre esta igreja, sopra o teu Espírito sobre nós, aquece o nosso coração, impulsiona-nos a viver o ID. Senhor, nós decidimos nessa noite sair da zona de conforto. Nós decidimos deixar o palácio, deixar a comida real, o banquete real, e olhar para o próximo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito sopre sobre nós e levante-nos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Antes da gente terminar, 5 minutinhos, eu queria orar de forma muito específica por algumas pessoas nesta noite. Porque juntamente com o entendimento do ID, vem o medo. Porque Satanás, ele não vai desistir. E quando nós fomos enviados para os Estados Unidos, eu creio que nós pisamos em outro continente por um propósito muito específico do Senhor. Os nossos pés pisaram em outra nação. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para impor as mãos sobre aqueles que sonham em pisar os pés em outra nação. E eu gostaria de convidar você aqui na frente, que tem um desejo. Só ouve a voz de Deus quem faz pergunta para Deus. Se você tem perguntado ao Senhor, se algo tem aquecido o teu coração, qual é o meu chamado, Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? Quando o Senhor nos levou, eu levei uma mala muito grande de medo, junto comigo. E essa mala, pastora, quase me deixa aqui no Brasil, de tão pesada que ela era. Muito medo de partir. Até hoje eu não entendo como eu vivi 5 anos lá. E vez ou outra, a Itamar aparece com as ideias e fala, vamos morar em Jerusalém? Eu falo, meu Deus, não cansa não, meu filho. Não, amor, vamos morar não sei aonde. Eu falei, meu Deus, sossega, criatura, eu estou grávida. E o Senhor nos deu uma filha americana. Por quê? Existe um propósito em todas as coisas que o Senhor faz. Não tenha medo. E na minha despedida dos Estados Unidos, lembra da minha mala, não lembra? Eu levei uma mala desse tamanho de medo. E na minha despedida, uma amiga muito querida que o Senhor me deu naquela terra, uma americana, me deu um presente. E esse presente era um colar.
e ele tinha a letra F. Meu nome é Fernanda. E ela disse, esse F não é de Fernanda. Esse F significa fé. Em inglês, fé e medo começam com a letra F. E ela disse, Deus trocou o medo pela fé. Volta para a tua nação com uma mala de fé e nunca mais esqueça disso. Então eu queria que você viesse rapidamente aqui na frente, porque nós desejamos impor as mãos sobre você. Não sei se você percebeu essas pegadas aqui, mas eu sou publicitária, então a linguagem fala muito comigo. As bandeiras, as cores, tudo que vocês usaram aqui nessa noite. Quem entra nesta igreja já entende que existe um congresso de missões nesse lugar. E quando eu vi essas pegadinhas, eu falei, interessante, será que essas pegadas foi de outro congresso? Será que foi de outra coisa? Aí de repente me entra uma bandeira do Brasil desse tamanho e as pegadas fazem todo sentido. É do Brasil para as nações. Ide, é daqui para as nações. E agora você não vai ficar aqui na frente não. Se você está de casal, você vai colocar o pé em uma pegadinha dessa. Por favor, nós vamos orar por você de uma forma muito profética hoje. Você vai colocar o seu pé, você vai virar de costas, você vai colocar o seu pé para lá, porque você vai. Se Deus está te chamando, se Deus está colocando, ocupa aí as pegadas que a gente tem até o final. Se você está de casal, você ocupa a mesma pegada, amém? Porque vocês irão juntos. Ir para as nações nunca foi um desejo do meu coração, mas nós estamos juntos numa missão. E nós vamos juntos para onde quer que for. Eu espero que Deus sossegue ele um pouco por um tempo, porque o meu coração também está no Brasil. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós estendemos, Senhor, as nossas mãos sobre um povo que nesta noite decide dar uma resposta ao Senhor. Uma resposta de ide. Nós não sabemos para onde o Senhor irá os levar. Abre portas, Deus. O ide começa no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. O ide começa na tua família. Não espera pisar a nação para fazer aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não espera tirar os pés do Brasil. O trabalho já começou. Faz aquilo que Deus tem proposto e as portas irão se abrir. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. No mundo espiritual, nós liberamos os teus filhos para o ide do Senhor. Leva-os em direção ao propósito maior, que é expandir o reino de Deus por esta terra. Perturbadores, abaladores, é o que vocês serão por toda a nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas aí ao Senhor? Fica aqui. Deus colocou isso no meu coração, ali, fortemente. Vocês precisam de uma igreja que possa suportar vocês. E eu sei como é que é isso, porque eu também tenho 3 filhos. E quando a gente começa a fazer filho, irmãos, a missão ela passa para os filhos, né? E a gente começa a ser aquele que está abençoando os filhos. E como pastor, eu tenho certeza que vocês, né, vão abençoar muitas pessoas para a obra missionária. Eu vou pedir a Deus que dê para vocês todo o suporte que vocês necessitam, que vocês precisam, para vocês não terem que retroceder nenhum passo do que vocês já deram até aqui.
mas para que vocês possam continuar firmes, seja em Feira, seja em Salvador, seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos, não importa, Deus vai abrir uma porta para vocês, amém? Vamos orar por essa família. Pai querido, os teus filhos são teus instrumentos cirúrgicos do Senhor. Como nessa noite nós podemos ouvir e sentir do teu Espírito a forma como esse casal foi usado aqui nessa noite. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor providencie, Pai, todo o suporte necessário para essa família, para essas 3 bênçãos das nações, por essas 3 nações que nasceram dos teus filhos, que eles possam ser, ó Deus, sustentados por Ti, como tem sido até o dia de hoje. Que o Senhor possa abrir uma porta, que o Senhor dê a pastora Itamar e a Fernanda um instrumento extremamente poderoso nessa terra que se chama igreja, para que conduzidas, ó Deus, por eles, na autoridade do Espírito Santo, possamos ver a Tua obra expandindo em larga escala nesse mundo. Abençoa a viagem de volta dos Teus filhos. Leva eles nas Tuas mãos, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar todos de pé, irmãos. Tem um versículo.